Olá pessoal, no vídeo desse domingo eu quero compartilhar com vocês 3 das minhas maiores perdas que eu tive no mercado financeiro, tá? Aqui no Day Trade. E quero mostrar o quanto que essas 3 perdas eles impactaram em mudanças que foram importantes aí na minha carreira como trader. Uma delas foi a maior perda financeira que eu tive, eu vou mostrar aqui para vocês. A outra foi uma perda que foi muito emocional. E uma terceira que foi uma perda que fez eu tomar uma decisão que foi muito importante e que impactou positivamente aí a eu ser o trader que eu sou hoje, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério, e aqui no canal diariamente eu mostro minhas operações de day trade, nesse canal eu falo sobre day trade, e todos os sábados eu mostro meu relatório de performance atualizado. Se você ainda não conhece o canal, por favor, se inscreva para acompanhar aí tudo que eu faço de material. E se você já conhece ou se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like, porque isso ajuda muito o meu canal a aparecer para mais pessoas e quem sabe a gente consegue aumentar aí o número de traders que levam o day trade a sério nessa nossa comunidade aqui. Beleza? Então vamos começar. Então, a primeira perda que eu quero mostrar, que foi a minha maior perda financeira até hoje, tá? Foi uma perda que eu tive lá no dia 2 de abril de 2020. Inclusive, eu deixei aqui na tela o gráfico do replay do dia dessa perda. Mas antes de mostrar a perda, eu quero mostrar o contexto para vocês entenderem o porquê que essa perda aconteceu, como ela chegou lá, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui, ó. Em 2020, essa aqui é a planilha que eu controlo. Eu pego a nota de corretagem, pego os valores e lanço nessa planilha aqui. Até hoje eu faço assim, tá? Então, aqui em 2019, em dezembro de 2019, vocês vão ver que foi o meu primeiro ano. Eu já expliquei aqui no meu vídeo contando a minha história. Eu comecei a operar day trade em janeiro de 2019, esse é dezembro de 2019. Então foi o fechamento do meu primeiro ano como trader, tá? Eu tive uma sequência positiva aqui nos últimos dias, depois de uma perda que eu tive aqui, ó, de 1.640, que foi no 11º dia de operação lá em dezembro de 2019. E sempre que eu tenho uma perda um pouco maior, eu sempre paro para pensar o que aconteceu naquela perda e o que eu posso mudar. Alguma coisa eu mudei naquela época, eu não me lembro agora o que foi, e eu comecei a ter aí, provavelmente foi porque eu comecei a arriscar menos, alguma coisa desse tipo, eu comecei a ter uma sequência positiva, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, um dia positivo, 2, 3, 4 e 5, tá? Então eu vou anotar aqui na calculadora, para a gente poder acompanhar, ó. Foram 5 dias positivos em dezembro. Depois eu fui para janeiro de 2020, e essa foi a maior sequência positiva que eu tive até hoje, tá? Então aqui em janeiro de 2020, ó, todos os dias positivos, e eu fechei com um bom valor, ó, 21 dias positivos, eu fechei com 4.454, então eu vou botar aqui, ó, mais 21 dias. E depois, em fevereiro, eu comecei o mês de fevereiro e depois tive um loss. Então eu tive 27 dias positivo, até ter um primeiro loss, que foi no segundo dia de fevereiro, tá? E foi um loss grande, né? Eu vinha ganhando vários dias e quando eu perdi 1.817. Vocês podem ver aqui pelo mês de janeiro, que a minha média, se eu colocar aqui no Excel, a gente consegue visualizar bem direitinho, ó, a minha média aqui de valores líquidos foi de R$ 212 por dia de ganho, e quando eu perdi, ali em fevereiro, foi 1.817. Então, não bateu, né? Veja só que depois dessa perda, os outros ganhos foram maiores. Ou seja, provavelmente eu comecei a querer buscar mais para poder recuperar aquela perda, já que eu vinha de uma sequência muito boa. E aqui eu estava achando que eu já tinha conseguido virar a chave aí, que eu estava começando um novo ano e que eu estava muito bem no day trade, tá? Porque aqui foi quando eu comecei a estudar price action. Então eu estava achando assim, pô, foi essa metodologia aqui, foi essa maneira de ver o mercado que fez eu mudar. Então eu já estava ali com tudo, né? Veja que depois dessa perda, a minha média, eu não tive mais nenhuma perda em fevereiro, e a minha média foi 482,09, então aumentou bastante, tá? Então foi mais uma sequência positiva aqui em fevereiro. Aí em março eu tive também vários dias positivos, só um dia negativo. Veja que se eu pegar a média de ganhos em março, agora aqui a minha média é 641,64, então a minha média está aumentando. Eu fiz R$ 12.000 aqui em março, então eu estava muito bem. E quando eu perdi 710, que está ok dentro da média que eu estava ganhando, né? Então estava tudo certo. Até aqui foi uma operação em dólar, que eu coloquei aqui a observação e tudo mais. E aí em abril, chegou o dia da minha maior perda financeira até hoje no mercado, que foi aqui, gente, ó. 17.299,60. Esse dia aqui, eu lembro como se fosse hoje, tá? É um dia que a gente não esquece, né?
Então é um dia que eu já vinha de uma sequência muito boa positiva, o mercado estava volátil, o mercado estava sim fazendo movimentações maiores, né, nos outros dias, as barras estavam fazendo movimentações maiores, e foi um dia de equilíbrio, e que eu não entendi que foi um dia de equilíbrio. Eu passei o dia inteiro operando tentativas de rompimento, que falhavam, obviamente, e acabaram me dando mais. Fiz preço médio, fiz tudo que qualquer trader que entra num dia de fúria passou, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui na nota de corretagem, tá? Não é o tipo de coisa que eu gosto de voltar, porque esse é um dia que doeu bastante. Então, ó, obviamente eu escondi meus dados aqui, mas é uma nota de corretagem dessa época, tá? Consigo mostrar para vocês aqui na época, ó, 2/4 de 2020, aqui em cima, 2/4 de 2020. Era nessa conta aqui da Modal que hoje eu estou fazendo o projeto com vocês, tá? Porque o que aconteceu? Eu operei na Modal os primeiros anos, aí tive várias perdas, troquei de corretora depois de alguns anos e nunca encerrei aquela conta. E aí quando eu quis fazer o projeto público aqui no canal, eu puxei de novo a Modal para poder fazer esse projeto ali dentro da conta, tá? Então, olha só, o que eu quero que vocês percebam. Primeiro é o número de operações que eu fiz e o número de contratos que eu operei. Então eu operei aqui ó, com 3 contratos, com 2 contratos, vocês podem ver aqui nesse lado aqui, ó, nessa coluna, na coluna de quantidade. Tá? Mas prestem atenção na quantidade de trades. Ó. Essa é a primeira página. Vocês vão ver que tem mais uma página, a segunda página aqui. Então, ó, como o número de contratos foi aumentando, 10, 30, 10, 17, 13, comecei a operar mais pesado, 25, né, 40, aqui tem uma operação aqui que eu cheguei a abrir 40 contratos, tá? E vem a terceira página, aí sim a última, onde chegou aí ao valor líquido desses 17, tá? Eu acho que vocês conseguem visualizar bem aí, ó. Aqui, ó. Bruto foi 17.170, até que de taxa eu nem gastei tanto, né? E aqui, ó, por que eu não gastei tanto de taxa? Porque eu não fazia tantas entradas assim, né? Eu alongava mais operações, mexia em stop, fiz tudo que podia fazer de errado aqui e chegou nesse resultado que foi a maior perda que eu tive e essa perda com certeza me prejudicou bastante, tá? Como trader. Agora vem os pontos de por que essa perda aconteceu. Lembra do contexto, né? Eu estava vindo de boa sequência positiva. Aí vocês podem ver aqui, ó, que tá, eu vou tirar essa aqui de março, de abril, aliás, porque já teve uma perda maior. Mas vamos lá, ó. Em março aqui eu tinha feito 12.122,55. Em fevereiro eu tinha feito aqui 6.243. 6.243. E em janeiro eu tinha feito aqui 4.454. 4.454,08. Então, no ano, até ali, eu já tinha feito 22.819, tá? Então, é uma quantia que quando a gente faz ali, está fazendo naquele ano, a gente acaba ficando com maior confiança, né? A gente acaba achando que a gente já está bem, que a gente já está operando muito bem, que a gente já está fazendo um bom dinheiro. Aqui eu lembro muito bem do segundo ponto que me levou a essa situação. Eu estava aí a mais ou menos R$ 2.000 de recuperar tudo que eu perdi em 2019. Então, tudo que eu perdi no primeiro ano, eu estava recuperando no primeiro trimestre do ano seguinte, no meu segundo ano de trade. Parecia ser um resultado fenomenal, parecia que eu estava muito bem aqui no trade, tá? Só que eu sei hoje, com a experiência que eu tenho, é que naquele momento eu não estava operando tão bem assim. Eu não estava ainda maduro o suficiente para estar operando. O que acontecia ali que eu estava fazendo era preço médio, era uma das coisas que eu lembro que eu estava fazendo aqui. Não da maneira que a gente costuma ver aí, um monte de gente fazendo, mas eu fazia preço médio sim. Eu fazia uma entrada com uma quantidade de contratos, aí vinha contra, eu aumentava o número de contratos, fazendo um scalp na segunda entrada. Isso melhorava o meu preço médio, e aí eu saía quando dava positivo ali um resultadinho, né? Vocês podem ver aqui, ó, que eram resultados pequenos, né? Então, quando chegava aqui, ó, nesses resultados pequenos, eu simplesmente zerava a minha posição e com isso eu encerrava o dia positivo. Então, essa perda que aconteceu aqui em abril, vocês vão perceber que ela mexeu bastante comigo, porque depois dela eu comecei a operar mais pesado. Eu ainda tinha dinheiro na corretora para poder operar, então eu comecei a operar mais pesado. Aí no dia seguinte eu fiz 1.500, no outro dia eu fiz 2.156, e aqui eu comecei a pensar o seguinte: bom, tive um dia de fúria, tive um dia que estragou o meu resultado, mas
eu consigo recuperar daqui a 10 dias, 10 dias operando assim, 10 dias de repente fazendo 1.500, eu recupero esse dinheiro que eu perdi, né? Ou 10 dias fazendo 1.700, eu recupero. E aí depois, aqui nesse dia foi um dia complicado, e aí eu saí apenas com 29, né? Girei bastante nesse dia. Depois tive outro dia positivo, a 1.500, 1.500, até que aconteceu o que vocês já imaginam que deva ter acontecido quando nós estamos operando assim, que é dar mais um dia de loss. E ó, foi um dia de loss de 8.400, um dia bem ruim. Depois eu tive outro dia de loss de 4.200. Depois eu tive um outro dia de loss de 5.100. Depois eu tive outro dia de loss de 1.300, um loss de 500, um loss de 400. E aqui com certeza eu já tinha baixado a minha mão, porque eu já não tinha mais muito dinheiro no mercado, né? E aí com isso, obviamente, o meu resultado do mês foi horrível. Foi 27 mil negativo nesse mês aqui. De abril foi o pior mês que eu tive de day trade até hoje, tá? E isso, assim, ele me complicou bastante, porque ele causa problemas emocionais. A gente fica afetado com uma perda grande dessas, tá? Ainda mais que eu já vinha vindo, eu estava com muita confiança, né, de estar estudando uma forma diferente de operar, que era através de price action. O primeiro ano eu não tinha estudado nada, então eu estava operando muito por feeling, achando que o mercado está subindo, está caindo. Ali eu já estava aprendendo um método de price action, estava aprendendo uma leitura de price action. Eu me lembro que eu operava muito rompimento, e estava dando certo, eu estava entrando assim, mas fazendo preço médio. Não era exatamente aquilo que eu estava aprendendo com o Felipe Aranha, lá que eu aprendi naquela época, tá? Estava operando muito mais aí por característica minha. E aí isso, obviamente, acabou cobrando um preço. Aí hoje a gente pode olhar para o gráfico, está aqui o gráfico desse dia fatídico aqui, né, do dia 2 de abril de 2020. Eu já fiz replay outras vezes desse gráfico aqui, ele me atordoa, de vez em quando eu volto nele, né? Confesso que até hoje ele me incomoda. Mas hoje eu consigo perceber que eu teria identificado pela técnica que eu tenho hoje que esse mercado estava em equilíbrio, ele fez essa queda. Muito provavelmente eu poderia ter operado aqui uma falha de gap primeiro, né? Foi aqui, ó, na primeira barra. Mas tudo bem, caso eu não tivesse feito esse tipo de operação, eu teria percebido a volta em V, entendeu? Então eu teria identificado que o mercado estava equilibrado, em algum momento, né? Eu teria identificado que o mercado estava equilibrado, não teria cometido os mesmos erros. E mesmo assim, hoje eu tenho uma janela temporal que eu paro às 13 horas de operar, então eu teria parado por ali. Hoje eu tenho disciplina para poder parar com uma quantidade de perda, então isso também teria me protegido. Tudo isso na época eu não fazia e ele acabou me impactando em grandes perdas e ele acabou me atrapalhando o resto do ano. O resto do ano de 2020 foi muito ruim para mim nas minhas operações, porque ele atrapalhou bastante, tá? E eu acho que ele atrapalhou até mesmo 2021, 2022, que voltava esse fantasma aí dessa perda grande daquele dia. Aí vamos para o segundo episódio, né, da minha segunda grande perda que aconteceu no mercado financeiro. Essa não foi uma grande perda financeira, ele foi uma perda muito mais emocional. Eu não lembro qual data que foi, tá? Mas eu lembro que eu estava operando, isso aí deve ter sido uns 3 anos atrás, 3 anos e meio, 4 anos atrás, algo por aí mais ou menos. Eu estava operando bem, até tinha tido, não muito bem, mas eu estava operando de alguma forma ali, que eu estava operando legal. Mas eu ainda cometia alguns erros, que era de alongar o stop e também de muitas vezes operar de tarde. Então era comum eu operar de tarde. Quase todos os dias eu operava de tarde. Ficava atento no mercado ali para tentar dar alguma oportunidade. E era comum eu fazer trades mais longos naquela época, né? Tanto positivo quanto negativo. Eu alongava tanto a tentativa de ir no alvo, quanto muitas vezes para fugir de um stop, para tentar fugir de um stop. E foi um dia que a minha prima, né? Eu tenho uma prima que mora numa cidade próxima daqui, já se criou comigo, é como se fosse uma irmã, e ela me mandou uma mensagem dizendo que ia passar na minha casa para me entregar ali uma casinha de gato ali, de transportar gato, né? Aqui em casa a gente sempre teve bastante gato, agora no momento que a gente não tem, mas a gente sempre teve alguns gatos em casa, e ela veio trazer aquela caixinha de transportar, e só que ela só dar uma passadinha aqui e entregar. E naquele dia, quando ela chegou, né, eu lembro que eu tinha uma gatinha que era muito assustada, né? Qualquer pessoa que chegasse em casa, assim, ela se assustava, corria, se escondia, fazia alguma coisa. E aquele dia ela estava dentro do escritório comigo ali, eu estava operando e ela estava lá comigo, né? E a minha esposa trabalhando, eu também trabalhando e operando, e ela ali comigo. E aí a minha prima chegou, eu fui até ela, né, abri a porta do escritório, que dava acesso à rua, a gata saiu para a rua, para o pátio, e aí eu abri o portão, minha prima não quis entrar, mas eu abri o portão de casa para ela poder entrar. O portão faz barulho, a minha gatinha já se assustou, mas eu não estava dando atenção a ela naquele momento. Recebi a minha prima naquele momento e a operação rodando lá no gráfico, né? A operação acontecendo.
E aí eu conversei com a minha prima ali uns 15, 20 minutos, voltei, né? Daí voltei rápido para o gráfico. Naquele dia ali que eu estava indo a favor do alvo, reverteu, eu levei um stop daquele dia, era um stop pesado, quando eu fui atender ela, eu movimentei o meu stop para mais longe, que eu estava esperando que o mercado pudesse rabiscar e tal, né? Mas aí acabei tomando um stop grande ali naquele dia, fiquei negativo, mas não foi grande, grandão, né? Eu digo grande que foi aí, de repente, 2 dias de operações. Mas o pior veio depois. Encerrei as operações ali, irritado por ter deixado a operação acontecendo, né? Que eu deveria ter zerado para receber ela naquele momento, já que eu não ia ficar na frente do gráfico. E poderia ser que ela entrasse e ficasse conversando com a gente por um tempo, então eu deveria ter zerado a operação. Mas quando eu fui procurar a gatinha em casa, não encontrei a gata. Né? A gata se perdeu. Não sei até hoje o que aconteceu. Ela não tinha mania de fugir do pátio. Né? Ela não pulava no pátio para o outro. Eu saí para buscar pão na padaria e quando eu voltei não encontrei mais a gata. Né? A teoria que a gente tem aqui em casa é que ela se escondeu no carro, por baixo do carro, e acabei levando ela para fora do pátio quando eu fui pro pátio, né? Mas eu sei que eu procurei ela, nós estávamos próximos de se mudar, era uma casa de aluguel na época, estava próximo de se mudar, então a gente ficou procurando ela, ia de noite, andando na rua, não encontrei, ficamos chateados, fiquei chateado com o Lost, fiquei mais chateado ainda por ter perdido, né, um bichinho de estimação que a gente gostava bastante, e infelizmente nunca mais encontramos ela aqui, né? E aí o terceiro episódio, que é um episódio mais estrutural, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que aconteceu? Aqui já foi em 2021 que aconteceu, tá? Nesse dia, foi em dezembro de 2021. Em 2021 eu vinha operando com resultados melhores, estava trabalhando bem, e o 2021 era um mês positivo, eu ia fechar o ano positivo em 2021. E eu estava muito feliz por ser a possibilidade de eu fechar um ano positivo. E aí vinha operando direitinho, ó, veja que aqui as médias, ó, de valores que eu estava ganhando e perdendo está ok. Ganhei 400, ganhei 300, ganhei 300, ganhei 300 e perdi 800. Tá, duas vezes e meia, tudo bem. Aqui já foi um pouco maior, né? Foi 3 vezes. Aqui tá a quantidade de R, ó. 1.41, 1.06, 1 ganhando. Quando eu perdi foi 2.8 e aqui eu perdi 3.10. Tá? Até que eu tive mais uma sequência positiva, uma sequência boa, 2 R's, 2 R's, 2 R's, e tomei esse stop aqui, ó, 6.934,22. Foi 23 R's perdido, porque o meu R era de R$ 300. Aqui eu já estava fazendo o controle por R, né? Mas eu ainda não fazia esse gerenciamento de risco que eu faço hoje. Mas eu já fazia a definição por R, né? Já tinha estudado sobre R de Van Tarp. Então foi um stop assim pesado de 6 mil. Eu sei que devido ao ano estar positivo, eu estava aí com um ano legal, tava, acho que uns 14 mil, 15 mil positivo, não me lembro bem agora, tá? Tomei esse stop aqui, então eu sei que reduziu bastante, isso mexeu um pouco com a minha cabeça. Depois eu fiz mais uma sequência positiva e aí tomei mais 2 stops no final do mês. Um stop que foi aí de 2024 com 20 e um stop de 5.259. Aí eu fechei aquele mês com 10 mil para trás, tá? Agora eu lembrei que eu estava mais ou menos 12 mil positivo nesse ano, tá? E aí eu fechei 10 mil negativo. Então eu joguei fora quase todo o resultado do ano, que eu estava positivo, que eu estava feliz por estar fazendo 12 mil positivo, uma média de 1.000 por mês, né? E joguei para fora 10 mil no último mês do ano. Me estragou bastante, tá? Então, com isso, eu fiquei mais ou menos com uns 2 mil positivo, que eu considero que foi levemente positivo para o ano, ainda mais pelo trabalho que deu operar durante o ano inteiro, né? Em 2021. E aí, a lição que ficou aqui nesse dia é que eu cheguei assim à conclusão, né? Quando aconteceu isso, eu fiquei pensando assim: dessa forma, eu não vou conseguir ser um trader profissional, eu não vou conseguir ser um trader consistente. Porque imagina. Se eu estivesse subindo o meu R com o passar do tempo, né, e de repente eu estivesse operando com R$ 1.000 de risco, né, por trade, e um dia eu tomasse 23 para trás, né, 23 R's, eu teria tomado um stop de R$ 23.000. Então isso iria jogar muito para trás. Eu sabia que tinha uma coisa muito errada acontecendo. Eu já operava price action, até então eu só tinha feito o treinamento do Felipe Aranha e estudado ao Brooks, né? E aí nessa situação eu percebi assim que eu precisava buscar algo a mais, tá? Porque no All Brooks eu já fazia uma boa leitura, né? E o All Brooks tem muitas coisas na metodologia, né? Não estou criticando, pelo contrário, eu gosto muito, né, do All Brooks.
ele tem muitas questões na metodologia dele que geram dúvidas, porque você fica pensando se é uma H2, não é, né? Então isso acaba atrapalhando muitas vezes. É o que eu estava passando para aquela época. Eu já estava operando bem melhor, mas ainda assim aconteciam problemas, e inclusive de comportamento. Esses stops grandes com certeza eram problemas de comportamento ali, né? De disciplina principalmente. E aí aqui foi nesse momento que eu fui buscar uma mentoria. Foi uma oportunidade que teve aí com um pessoal dois que trabalhavam ajudando o Felipe Aranha, né? O Vitor Hugo e o Diego Peixoto. E também tinha um outro trader que eu sempre respeitei muito, que é o Léo Mendonça, né? Léo Mendonça, que é bem low profile, você nem encontra nada dele aí. Mas o Diego Peixoto, eu sempre gostei da maneira que ele explicava, né? Dentro da mentoria do Felipe Aranha, eles auxiliavam, né? Então mostravam bastante conhecimento sobre o método de price action, e na época eles quiseram dizer que eles estavam simplificando o método de price action do Felipe Aranha, né? Que já era uma simplificação do Brooks. Então isso me interessou, eu entrei nessa mentoria, aí eu fiquei aí 2022 e 2023 inteiro nessa mentoria, né? Eu contratei justamente na virada do ano, acho que foi no mês de dezembro, se eu não me engano, que eu tomei a decisão de entrar e paguei. Era uma mentoria bem cara na época, né? Acho que era uns quase R$ 5.000 na época. Mas eu entrei e fiquei 2 anos com eles, renovei no outro ano a mentoria, e eu tenho certeza que isso mudou bastante a forma que eu opero hoje. Foi dali que eu comecei a aprender sobre a leitura de equilíbrio, desequilíbrio de preços, né? A forma de ler o mercado melhorou muito, e foi dali que eu comecei a ter resultados positivos, comecei a engrenar resultados positivos, né? A partir de 2023, principalmente, né? Em 2024 eu me afastei da mentoria, do acompanhamento deles, porque eu queria me testar sozinho, né? Mas até hoje ainda mantenho contato com o Diego Peixoto, é um cara que eu admiro demais, é um ótimo trader. Ele ajudou também na tradução do livro do Al Brooks aqui no Brasil. Então é um cara que eu respeito muito e que foi fundamental aí para a maneira que eu opero, principalmente equilíbrio, que era um método, um ciclo de mercado que eu tinha muita dificuldade de operar, e o Diego Peixoto operava bem em equilíbrio, e ele começou a me mostrar ali dicas de como eu poderia melhorar a minha execução, principalmente de ter coragem de executar, e isso ajudou bastante, foi por isso que eu fui melhorando também nesse tipo de operação. O que eu mais quero que vocês percebam nesse vídeo aqui é que a disciplina que eu tenho hoje, ela não é porque eu sou uma pessoa super disciplinada, não é porque eu sou alguém diferente, nem nada disso. Ela foi sendo construída com o passar do tempo. Eu geralmente explico isso para quem fala comigo, e eu sinceramente acredito que a disciplina é facilitada quando a gente tem um método que é claro, a gente tem um método operacional que é claro, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente se concentra naquilo que tem que ser feito, fica muito mais fácil ser disciplinado. Então eu mostrei para vocês aí 3 perdas, uma delas que foi a minha maior perda de day trade até hoje. Vocês perceberam que foram perdas grandes que eu tive lá atrás, e quanto que isso atrapalhou muito meu desenvolvimento, né? Principalmente para recuperar essas perdas. Porque quando a gente perde muito nos primeiros anos, depois quando a coisa começa a dar certo, ele é exponencial. Ele começa a dar certo e começa a dar certo muito rápido, né? Assim, em termos de conquista de valores. Só que imagina, por um bom tempo, eu demorei bastante tempo para recuperar todas aquelas perdas lá, né? Então, o melhor é quando a gente fala para as pessoas que estão começando a arriscar pouco dinheiro, a usar a mesa proprietária ou usar apenas um contrato, é justamente para que essas perdas grandes não machuquem o emocional dela e que acaba não atrapalhando tanto assim o desenvolvimento no futuro. Porque é isso que acaba jogando a gente muito tempo para trás. A gente tentar recuperar rápido valores que foram perdidos no passado. E no day trade a gente nunca recupera valores, né? A gente faz novos valores que acabam ajudando a gente no futuro. Então, eu espero muito que esse vídeo ajude vocês a pensar nisso, ajude a vocês a perceber que a disciplina foi construída, que eu nunca tive resultados no ano passado que eram bons, que eu cometi muitos erros. A maioria, acredito que todos os erros que vocês já cometeram, eu já cometi também. Dias de fúria aconteciam direto, mas eu fui me desenvolvendo, eu fui criando o meu modo de trabalhar, meu modo de operar. Eu encontrei uma forma que eu fique confortável dentro desse desconforto que é o day trade, e eu comecei a focar na execução, na disciplina, para chegar onde eu cheguei hoje. E felizmente hoje consegui coletar bons resultados e consegui até mesmo compartilhar com vocês esses resultados e mostrar para vocês que é possível também. Certo, pessoal? É um vídeo que dói, né? Eu confesso a vocês que eu estou bem desconfortável de falar sobre esses temas, de relembrar esses temas, mas eu acho que é importante e talvez ajude vocês aí de alguma forma. Ok? Se você gosta desse vídeo, não esqueça de deixar um like, porque ajuda muito o meu canal. E eu quero muito que vocês coloquem nos comentários
como foi a sua pior perda, ou o que você já passou no day trade, ou quanto que alguns momentos ruins do day trade fizeram vocês mudar, ou quanto que agora, até mesmo acompanhando o canal, vocês estão conseguindo mudar e evoluir na operação, né? É aquilo que eu falo para vocês, que a gente nunca consegue evoluir tudo numa vez só. A gente evolui de passo a passo e a gente vai construindo o trader que a gente é hoje através dos passos e não através de grandes saltos. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vocês vão conseguir acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui no Day Trade. Amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. Então, aproveitem bem o restante de domingo e até o próximo vídeo.